Aleluias. Cumprimentos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Cumprimentos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz aqui essa noite? Só meia dúzia. Quem está feliz aqui essa noite? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Tiago, capítulo de número 1. E conforme você for encontrando, glorifique ao nome do Senhor, amém? Tiago, capítulo 1, versículos 21 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 21 a seguir, está escrito assim a palavra do Senhor: pelo que, despojando-vos de toda a impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e, depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura é imaculada para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado o mundo. Fechamos os olhos. Senhor Deus eterno Pai, nós te glorificamos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós te glorificamos porque sabemos em quem nós temos crido. Nós te exaltamos porque sabemos que o Senhor é bom e que tudo o Senhor Jesus contempla para o bem daqueles que amam ao Senhor. Portanto, leva a nossa mente cativa ao senhorio de Cristo. Faça, Senhor Jesus, a tua vontade, e te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém? Toma o seu assento glorificando ao Pai. Aleluias. Todos nós queremos que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas. Todos nós queremos realmente ver o sobrenatural acontecer. E quando o sobrenatural acontece, é algo maravilhoso, é algo lindo, porque nós sabemos que a presença de Deus, ela fez algo acontecer em nossas vidas, que sairemos realmente de um culto como esse esfuziante, alegres, regozijando naquilo que Deus ele realmente estabeleceu sobre a vida dos teus filhos. E quando nós realmente entendemos que para a glória de Deus se manifestar, é necessário que a sua palavra ela se cumpra em nossas vidas. Só que muitas vezes nós não entendemos isso, e muitas vezes nós agimos por impulso, agimos por querer resolver as coisas conforme a nossa vontade, conforme aquilo que realmente está desejoso no nosso coração, e acabamos esquecendo realmente que existe um Deus, que Ele nos limita e que nos leva até um certo período, num tempo ao qual nós não conhecemos.
Um tempo este que realmente foi preparado por Ele, para que a glória dele se manifeste em pequenas áreas de nossas vidas. Pequenas áreas essas que às vezes para nós se torna desconhecida, porque nós não temos um relacionamento diário, um relacionamento saudável com Deus. Só que Deus, Ele quer que isso venha mudar, porque quando nós começamos realmente a praticar a sua palavra, o milagre acontece. O próprio Senhor Jesus, Ele fala isso lá no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 7, que se nós estivermos em Deus e as tuas palavras permanecerem em nós, pediremos o que quisermos e nos será feito. Ou seja, para que nós possamos ter um acesso e uma conexão com Deus, é necessário que nós realmente venhamos ter a prática da palavra, porque essas palavras que estão escritas neste livro que você carrega, não são qualquer palavra, são palavras que trazem ânimo, palavras que trazem esperança, palavras de fé, palavras que nós olhamos e vemos realmente Deus agir no meio de um povo que muitas vezes por sua incorruptibilidade fechava os céus. Só que Deus, com a tua graça, Ele olhava para aquele povo e falava: vocês estão errando, vocês precisam se corrigir. E todas as vezes que aquele povo voltava a adorar a Deus conforme a palavra, conforme a sua vontade, o céu se abria novamente, porque Deus escutava a oração dos teus filhos. E eu quero dizer para você que está aqui esta noite, não vai ser diferente hoje, porque Deus, Ele quer ouvir a tua voz. Deus, Ele quer ver você praticando a sua palavra, porque no momento que você praticar a palavra de Deus, você vai viver o sobrenatural. É fácil nós termos conhecimento da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é muito fácil, basta nós estudarmos, mas não basta apenas nós conhecermos a Bíblia, porque aquele que apenas conhece a Bíblia não desfruta do sobrenatural. Nós precisamos conhecer, mas nós devemos receber a palavra de Deus de uma maneira diferenciada. Nós precisamos receber a palavra de Deus como uma recepção de boas-vindas, porque são boas novas estabelecidas por Deus ao nosso favor. E quando nós entendemos isso, nós começamos realmente a praticar a boa palavra, a praticar aquilo que Jesus nos ensinou, a fazer aquilo que Tiago está nos ensinando, praticar, porque aquele que não pratica, ele fica no raso, ele não consegue se aprofundar. Aquele que não pratica, ele vai ficar sempre ali limitado, errando, e não vai conseguir viver o sobrenatural ou algo novo que Deus, Ele preparou. Todo ser humano, ou seja, todos os homens, seja ele homem ou mulher, quando não praticam a palavra de Deus, se limitam em todos os sentidos. Nós poderíamos aqui passar várias horas falando de como se praticar a palavra de Deus, mas a única coisa que Jesus, Ele quer de mim e de você é que nós venhamos recepcionar aquilo que Ele está liberando para nós no dia de hoje, porque quando nós recepcionamos aquilo que Jesus, Ele está liberando para nós, nós começamos a receber os livramentos de Deus, nós começamos a viver uma vida transformada, nós começamos a desfrutar realmente de coisas que os nossos olhos nunca enxergaram, porque as coisas que Deus, Ele preparou para a sua igreja estão ocultas, estão escondidas, mas nós precisamos buscar, nós precisamos alcançar realmente este lugar aonde está, e para que nós venhamos alcançar isso, nós também precisamos fazer a nossa parte. Não dá para Deus estender as mãos para mim e para você se nós travarmos a nossa mente. Não dá para Deus fazer um milagre acontecer na minha vida e na sua vida se nós nos escondermos. Nós não podemos ficar escondidos, nós precisamos sair do comodismo, nós precisamos sair dos cantos. Uma sinagoga, ela é redonda, e as pessoas, elas ficam sentadas nos cantos, e um dos anciãos, quando recebe a instrução do alto, ele vem para o meio da sinagoga, e ali ele começa a instruir aquelas pessoas. E certa vez, Jesus, ele estava dentro de uma sinagoga, falando com seus discípulos e mais algumas pessoas que ali estavam, e Jesus, ele observou e viu um homem com as mãos mirradas, encostado, e Jesus falou para ele: venha para o centro da minha vontade. E quando aquele homem ouviu a voz de Deus,
o Senhor falou para ele: estenda as tuas mãos e ser curado. Ou seja, Jesus está falando para mim e para você essa noite, que Ele não tem parte com aquele que fica nos cantos, porque aqueles que ficam no canto, se escondendo do chamado, se escondendo daquilo que for atribuído por Deus na sua vida, não é digno de viver uma manifestação da glória de Deus. É necessário que nós venhamos sair dos cantos, é necessário que nós venhamos para o centro da sua vontade, porque é isso que Deus quer de mim e de você, porque nós sabemos que viver não é fácil. Viver, como eu sempre digo, é uma aventura. Só que o dom da vida não foi confiado a todo ser do universo. O dom da vida só foi confiado a mim e a você, meros seres mortais. E é por isso que Deus, Ele olha lá do céu para nós e vê a gente chorando, a gente se lamentando. Ele olha para nós e vê nós limitados, sem conseguir conquistar aquilo que nós sonhamos, mas porque nós conhecemos a palavra, mas não praticamos esta palavra. Então Tiago, ele está falando aqui para nós que a palavra de Deus, ela deve ser praticada. E quando a palavra do Senhor, ela é praticada, ela começa a trazer contrição no meu coração, porque quando eu estou contrito, isto mostra que realmente eu começo a ser uma pessoa humilde, em espírito, um espírito sensível, um espírito que não se limita, porque o próprio Senhor Jesus fala lá em Mateus 5, bem-aventurado os humildes, porque herdarão o reino dos céus. Eu quero dizer para você esta noite, Jesus, Ele quer manifestar a glória dEle sobre a sua vida, mas para que a glória dEle se manifeste na sua vida, você precisa ser praticante da palavra. Você não pode ser apenas um observador, porque o observador, ele só observa. O observador, ele fica olhando para as pessoas e fica falando, criticando: aquele louvor não foi legal, aquela ministração não foi legal, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, mas não consegue praticar a palavra nos pequenos momentos que você está dentro da casa do Senhor. Não observa que a presença de Deus já está aqui e que Deus, Ele quer manifestar a sua glória sobre as nossas vidas. Mas enquanto nós estivermos preocupados, enquanto nós estivermos sendo pessoas apenas observadoras, nós observaremos a glória de Deus passar e não se manifestar na nossa vida. Mas quando nós nos posicionarmos e entendermos que de fato Deus, Ele quer se manifestar na minha vida e na sua vida, nós paramos de observar, nós fechamos os nossos olhos, porque aquele que para de observar sente a presença, e aquele que sente a presença vive o milagre de Deus na sua vida. Então comece a parar de observar as coisas e comece a querer sentir mais a presença de Deus, porque Ele mesmo diz que aonde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. E eu quero dizer para você, Jesus está presente aqui no nosso meio. Então não observe, comece a praticar a palavra, comece a ficar com o teu coração realmente contrito diante da presença do Senhor, porque isso é mais importante do que você brilhar, porque quando você entende o verdadeiro plano de Deus, você abre o seu coração e fala: Pai, faça morada em mim, manifesta a tua glória na minha vida. Existe coisa mais maravilhosa do que isso? Às vezes nós queremos tantas coisas, e não é errado, não é errado nós pedirmos para Deus, porque é de bom grado, porque Deus, Ele fala que é para nós pedirmos para Ele. Deus, Ele fala que é para nós. Ele fala a parábola do mordomo importuno, que ele chega na casa do seu amigo e ali ele começa a bater: ei, dai-me pão. E ele fala: ei, vai deitar, eu já estou deitado, os meus filhos já estão dormindo. Aí ele continua batendo: ei, eu tenho uma pessoa, eu tenho uma visita em casa, e eu não tenho nada para dar a ele, mas eu sei que você tem o pão aí dentro, então dê-me o pão e eu vou embora, e eu pararei de te importunar. E aquele homem, por ser importunado, ele vai, ele abre a porta e ele dá para o seu vizinho o pão, e ele fala: agora vai, deixa-me, pare de me importunar. E aquele homem vai embora. Só que Deus, Ele está querendo fazer com que nós realmente venhamos pedir. E quantas pessoas têm parado, quantas pessoas elas pedem a Deus algo, mas na sua saída, a partir do momento que Deus, Ele fala: olha, eu te dei,
eu vou fazer. Ele estende as mãos, Ele atribui a você aquilo que você realmente estava querendo. Só que do caminho talvez da igreja para a sua casa você já perde a bênção, porque você começa a olhar para as coisas que o mundo aí fora nos apresenta. E quando nós fazemos isso, nós acabamos realmente perdendo foco, e estamos errados. Nós precisamos entender como nós iremos alcançar as nossas bênçãos. Porque você vem para os cultos, você vem na presença de Deus, você pede, você bate, e Jesus ele fala: batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á. Ou seja, ele está falando, e quanto mais você bater, quanto mais você pedir, quanto mais você importunar o Pai, você vai receber. Sabe por quê? Porque você vai começar a praticar a palavra, você vai começar a olhar para as coisas, você vai começar a orar de uma maneira diferenciada, você vai orar baseado na palavra de Deus, porque a palavra do Senhor ela tem poder, e a palavra do Senhor ela não volta vazia antes que se cumpra. Então quando eu começo realmente a orar, praticando a palavra, eu começo a viver o sobrenatural na minha vida. E Deus ele quer que você viva o sobrenatural. Deus ele quer que você venha desfrutar de coisas novas, de sonhos que talvez estão engavetados. Deus ele quer que você realmente venha deixar todo o mal de lado, tudo aquilo que tem te afligido, para você conseguir marchar, para você conseguir viver o sobrenatural. Só que tudo isso vai vir quando você for obediente à palavra de Deus, quando você obedecer aquilo que o Senhor está falando. Ele está dizendo: pratique a minha palavra. E praticar a palavra de Deus é você ler, é você entender, e você ver que realmente Deus ele quer fazer com que você venha ter mansidão, que você não venha se encher de ira, que você não venha falar demais, mas saber ouvir mais, que você venha realmente expressar o seu desejo de querer a manifestação do Senhor na sua vida, que você venha querer realmente que Deus ande com você, de querer realmente que você venha ser abraçado por aquele que olhou para ti cheio de pecado, cheio de imundícias, cheio de maldade no seu coração, cheio de coisas que tiravam o foco da glória de Deus, e olhar para ele e falar: Senhor, que a tua incorruptibilidade ela se manifeste na minha vida a partir de hoje, porque hoje eu quero me tornar uma nova criatura, hoje eu quero ser praticante da tua palavra, hoje eu quero viver realmente as bênçãos do Senhor. E você pode ter a certeza que você vai viver as bênçãos do Senhor na sua vida. O versículo 21 diz assim: pelo que despojando-vos de toda a impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Olha só o que o Senhor está falando, que quando nós recebemos a palavra com mansidão, isso implica uma disposição de obedecer, porque quando eu me torno obediência, todas as áreas da minha vida, elas começam a ser diferentes, porque a palavra do Senhor diz lá em João 2,5: fazei tudo quanto Ele vos disser. Ou seja, Jesus ele estava em Caná da Galileia, e ali havia um casamento, e aquele casamento estava para ser o maior fracasso, era para ser um casamento triste, porque o vinho havia acabado, e vinho, ele simboliza alegria. Só que naquele momento, a mãe de Jesus, ela chamou algumas pessoas, alguns homens, e levou-os até Jesus, e disse para aqueles homens: fazei tudo o que Ele vos mandar, porque ela entendeu que havia poder nas palavras de Jesus. Então Jesus olha para aquela mulher e fala: ainda não é chegada a minha hora. Mas quando Jesus ele olha para aquele casamento, porque Jesus foi o que instituiu a família, Jesus que fez a mulher para estar ao lado do homem, e quando Jesus ele fez isso, ele falou: eu quero que tenha alegria nesse casamento. Mas a alegria, ela estava para acabar. Então Jesus ele pega e fala: busque talhas e enche.
de água. E naquele momento Jesus, ele pega uma concha, ele mistura, creio eu, a Bíblia não diz, mas creio eu que ele deve ter olhado para o alto e falou: graças te dou, Pai. E no momento que ele tira, ele coloca numa taça, e ele dá ao mestre-sala, e o mestre-sala, ele toma o vinho, e ele fala: todos os outros casamentos que eu fui, primeiro dava-se o vinho bom, e quando as pessoas já se embebedavam, dava-se o vinho ruim. Porém neste é diferente, deram o ruim primeiro, e o bom ficou por último. Você não está entendendo nada, você não está entendendo aquilo que Deus está falando com você. Deus está falando com você que até aqui você viveu conforme a tua vontade, conforme o teu querer, mas Ele tem preparado algo muito melhor para você viver a partir do momento que você entender o seu chamado e o teu propósito, e tomar conta e da sua vida e desfrutar da palavra que Deus está liberando para você. Porque em todos os momentos nós não podemos viver uma desculpa: Senhor, nada está dando certo. Senhor, as coisas se fecharam na minha vida. Senhor, os obstáculos são grandes. Nós não podemos falar ou pensar desta forma. Nós precisamos olhar e enfrentar. Imagina comigo se Jesus olhasse para a cruz naquele momento como Ele olhou. Nós sabemos que lá em Marcos capítulo 14, versículo 32, Jesus fala assim, a palavra do Senhor fala assim: então foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus chamou seus discípulos e disse: assentai-vos aqui e orai, porque a minha alma está profundamente triste até a morte. E indo-se um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, porque a sua hora era chegada, e lhes disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade que estás nos céus. E voltando-os, encontrou-os novamente dormindo. E olhou para Pedro e disse: Simão, tu dormes? Não pudesses vigiar nenhuma hora comigo? E voltou novamente e orou as mesmas palavras. Sabe por quê? Porque ele olhou todo o seu sofrimento. Ele olhou para a cruz. E ele falou, ou pensou: será que eu devo ir até o final? Será que eu devo sofrer de tal modo? Será que eu devo ser humilhado? Será que vale a pena? E quando ele olhou além da cruz e viu você aqui no dia 3 de agosto de 2022, triste, chorando, cabisbaixo, sem pretensão nenhuma de vida, ferido por palavras, cheio de hematomas, Jesus olhou para mim e para você hoje e falou: por causa deles, eu vou até o final. Todavia, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Naquele momento ele se levanta, cheio de amor, cheio de compaixão, e ele fala: eu vou lutar, eu vou vencer. Ou seja, nós precisamos e devemos receber a palavra de Deus com conformidade. Nós precisamos nos conformar com tudo aquilo que Jesus está dizendo para nós. Ele está dizendo para nós que é para nós praticarmos, e ele praticou a palavra, porque ele vivia uma vida de oração, assim como nós aqui também. Se nós quisermos viver o sobrenatural, nós precisamos orar, nós precisamos clamar a todo tempo, a todo momento. Não dá para viver uma vida se fechando e fechando todas as possibilidades. Nós precisamos realmente entender a promessa de Deus, e quando a palavra de Deus não está te fazendo mais parecido com Cristo Jesus, você não vive mais os milagres, porque Jesus está falando para nós, que aqui em Tiago, que quando nós olhamos para o espelho e ali não enxergamos Cristo, nós não estamos realmente praticando a palavra. Nós precisamos olhar para o espelho que reflete a nossa vida, ou seja, nós precisamos entender que a nossa essência, o nosso exemplo de vida tem que ser o exemplo de Cristo na terra. Nós precisamos praticar a sua palavra a todo tempo, a todo momento, a todo instante. Deus não nos dá a verdade se nós não buscarmos verdadeiramente. A verdade só virá sobre a nossa vida quando nós satisfazer o coração de Deus. Não tem como, porque se eu estou apenas satisfazendo o meu coração, os meus desejos, eu não pratico a palavra, mas estou praticando as minhas vontades.
Então eu estou vivendo uma vida completamente cheia de erros e de falhas, e não é isso que Deus quer. Nós precisamos entender que Deus, Ele é simples, e que Ele não mudou, Ele é o mesmo, e Ele quer iluminar a minha mente e a sua mente aqui esta noite, para que nós sejamos praticantes da sua palavra. Porque quando nós praticarmos, nós iremos realmente estar conforme, vivendo em conformidade à palavra de Deus. E quando nós vivemos a conformidade da palavra de Deus sobre as nossas vidas, as bênçãos do Senhor também nos acompanham. Quem quer que as bênçãos do Senhor acompanhem? Quem quer que as bênçãos do Senhor acompanhem a sua vida? Então, viva a palavra de Deus, e faça tudo sob a palavra do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1. Está escrito assim a palavra do Senhor: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira da praia, à beira da praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Até aqui. Daqui a pouco nós continuaremos a leitura. Jesus, ele estava diante de uma multidão. A palavra do Senhor diz aqui que a multidão oprimia Jesus, apertava Jesus, não deixava Jesus falar. E Jesus, olhando para o lago de Genezaré, ele vê que alguns pescadores chegaram até a praia. E quando chegaram até a praia, Jesus, ele entra em um dos barcos e pede para que aquelas pessoas empurrassem o barco, para que ele pudesse estar em um local mais elevado, onde as pessoas pudessem observar a Jesus. E eu penso que aqui neste momento todos estavam preocupados com aquela situação, porque aqueles homens tinham voltado da pesca, porque pescaram a noite toda e não conseguiram desfrutar do milagre. Só que Jesus estava ali ensinando aquelas pessoas realmente como se deve viver um milagre. E ele pede para Simão, ou seja, para Pedro, para que pegasse o outro barco, colocasse as redes e voltasse ao mar para poder pescar. E penso eu, Jesus, naquele momento, para aqueles homens, para os discípulos, Jesus era um ministrante, um ministrador da palavra, aquele que estava realmente trazendo o quê? Um confronto para que as pessoas pudessem viver coisas novas, coisas diferenciadas. Só que aquelas pessoas não estavam entendendo porque Jesus estava ali, porque Jesus queria operar um grande milagre na vida daquelas pessoas. As pessoas estavam ali todas dispersas, com fome, desejosas de viver sonhos, realizações humanas. Então quando Pedro ele sobe, ele fala: Senhor, esses homens já pescaram a noite inteira e nada pegaram. Você acha que agora, neste momento, vai acontecer alguma coisa? Aí nos versículos posteriores, a palavra do Senhor diz assim, no versículo 5: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Olha só que maravilhoso. Eles olharam aquela situação, eles falaram com a nossa ótica humana: nós pescamos a noite toda, nada apanhamos, não vai ser agora que nós vamos conseguir, mas Senhor Jesus, sob a tua palavra nós lançaremos a rede. Não, você não está entendendo. Jesus disse para eles lançarem a rede. Eles entenderam o verdadeiro propósito. Eles falaram: nós
pelos nossos esforços, pelas nossas próprias vontades, nós jogamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas sob a tua palavra, eu creio que eu vou jogar e eu vou colher, eu vou pescar. Ou seja, eles entenderam que a palavra do Senhor, ela tem poder. Jesus estava ensinando para eles: quando vocês entenderem o verdadeiro propósito da minha palavra liberada, quando vocês entenderem realmente o verdadeiro chamado, vocês irão viver o sobrenatural na vida de vocês. Ou seja, esta noite Jesus, ele te chamou aqui para te ensinar que tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você almeja, você precisa lançar sobre a palavra de Deus, porque sobre a palavra de Deus você sai daqui esta noite para viver o seu milagre. Só que você tem que entender de uma vez por todas que não adianta você se encher aqui dentro, mas chegar lá fora e não ter mais nada. Porque aqui dentro você se torna um super-homem, uma mulher maravilha, cheio de poderes, cheio de autoridade. Mas quando você sai dessas portas para o lado de fora, você começa a se deparar com os teus problemas, com a realidade da vida que você está vivendo. E ali você começa a esquecer a palavra de Deus. E ali você começa a lutar contra o seu próprio ego, com as suas próprias forças. E você começa a se frustrar, porque você não vê bom êxito naquilo que você está fazendo. Aí você fala: nada mudou, de nada adianta, as coisas não dão certo para mim, sou um coitadinho. Ei, pare com isso. Muitas pessoas não desfrutam do sobrenatural de Deus, porque sempre colocam a sua vida no diminutivo. E está errado, não é assim. Você precisa entender que o seu Deus é grande. A Bíblia fala: Ele é grande, Ele não é pequeno. E por que você diminui o poder do seu Deus a todo tempo, a todo momento? Ei, está errado. Ei, seja um homem, seja uma mulher de autoridade. Deixe a palavra de Deus ser implantada na sua vida. Você não está vendo, mas você sabe que através da fé e através realmente da prática da palavra de Deus na sua vida, você vai viver o sobrenatural. Você vai começar a viver realmente uma influência, não do homem, não sua, mas do próprio Deus na sua vida, que vai mover céus e terra ao seu favor. Porque enquanto eu ficar chorando, enquanto eu ficar com os meus olhos fechados, eu não vejo a glória se manifestar. Então eu preciso o quê? De suas palavras. Eu preciso do cuidado de Deus. Eu preciso purificar a minha vida. E eu preciso sair do comodismo. Não dá para mim ficar com meus braços travados. Se eu quero tomar esse copo de água, eu preciso esticar as minhas mãos. Eu preciso buscar e eu preciso trazer até os meus lábios. Porque se eu ficar falando: água, vem até a minha boca, ela não vai vir. E assim também Jesus nos ensina que para vivermos o milagre, nós precisamos ter uma atitude. Porque Ele já liberou o milagre sobre a sua vida. Só que o milagre só vai acontecer quando você realmente se posicionar e você ter a atitude. Porque naquele momento os discípulos, quando subiram naquele barco e foram para o mar, nada pescaram. Eles poderiam ter muito bem falado: o que adianta? Nós sabemos pescar. Jesus, o Senhor nunca pescou, o Senhor é carpinteiro, o Senhor mexe com madeira, o Senhor faz coisas maravilhosas. Só que o Senhor nunca pescou. Mas nós pescamos, não é de hoje. Nós temos uma empresa de pescaria, Jesus. Só que eles olharam para Jesus e falaram: Senhor, nós cremos no milagre que sai dos teus lábios, e sob a tua palavra nós lançaremos a rede. E quando eles lançaram a rede, nós vimos que as redes se rompiam, os barcos estavam quase afundando de tantos peixes que estavam ali naquele lugar, e aquela multidão ficou maravilhada. Ei, isso aqui é uma palavra profética para você, você não está entendendo. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. A multidão vai olhar para você e vai ver que realmente você vive dentro
de um barco, ou seja, dentro da arca daquele que tem o controle de todas as coisas, que você está realmente num lugar onde Deus Ele quer operar um grande milagre na sua vida, que você realmente vai desfrutar de coisas que você um dia nunca sonhou viver. As coisas virão até você quando você cumprir a palavra de Deus, quando você voltar a ser um homem, uma mulher de oração, a praticar, a realmente se prostrar diante da presença de Deus e falar: Senhor, os problemas não vão mais tirar o foco da tua glória, os problemas não vão mais fazer com que eu venha retroceder, os problemas não vão mais me derrubar, porque eu vou adiante, porque eu sei aonde eu quero chegar, porque eu vou viver o milagre que o Senhor já liberou, porque sobre a tua palavra eu vou começar a lançar os meus sonhos, os meus desejos. Senhor, eu vou viver o meu milagre. Quando você começa a entender que a palavra ela tem poder, você começa a profetizar. E é isso que está faltando na igreja, entender o poder da palavra. Eu não sei o que você veio buscar aqui esta noite, eu não sei como você está vivendo, mas se Jesus te trouxe aqui é para mostrar para você que tudo, absolutamente tudo, você pode no poder que há no nome do Senhor Jesus. E quando você começar realmente a marchar, a se mover, você vai ver que o Senhor Ele vai abrir os céus ao seu favor. Porque enquanto você ficar apenas com as sementes que Deus te deu nas mãos, nada vai acontecer. Você precisa lançá-las em terra, porque quando você jogar as suas sementes na terra e plantá-las, você pode ter a certeza que elas vão nascer, elas vão germinar, e você vai colher os frutos daquilo que você plantou. Então comece a plantar coisas boas esta noite, que a partir de hoje a sua vida seja uma vida de praticar a palavra, de olhar para a palavra e falar: Senhor, através da sua palavra eu vou viver o sobrenatural. Coloque-se de pé comigo. A palavra de Deus, ela mostra para nós que ela não é algo qualquer, ela é algo de suma importância. A palavra de Deus nos mostra realmente que se nós temos sonhos, desejos, nós só conseguiremos realmente alcançá-los quando nós entendermos que não é por força e nem por violência. Às vezes você tem forçado, às vezes você tem se intimidado, só que você não entendeu que é através da palavra, porque a palavra do Senhor ela tem poder. Então comece a profetizar sobre a sua vida, comece a profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família, comece a profetizar sobre o seu emprego. Ei, comece a profetizar sobre o seu negócio. Ei, se hoje você está vendo o mar bravo e não consegue enxergar a solução, Deus está falando para você: acalma o teu coração. A minha glória ela quer se manifestar no meio da tua vida. E para que a minha glória se manifeste no meio da tua vida, é necessário você começar a liberar as palavras. Ei, eu não sei qual é o teu gigante, mas você tem que deixar o medo de lado, porque enquanto você viver uma vida com medo, você não consegue dar um passo. Mas quando você se enche de coragem e você começa a entender que o Senhor Jesus está falando para você: sede forte, sede valente, porque eu sou contigo. Você vai para essa luta com a certeza que você vai sair vencedor. E se você é filho de Deus, se você é praticante da palavra, se você vive uma vida de oração, não tem como dar errado. Sabe por quê? Porque Deus está de pé ao teu favor. Deus está com os ouvidos inclinados, ouvindo a tua oração, porque você vai começar a liberar a palavra dEle. E a palavra dEle liberada, ela vai cortar o arco, ela vai quebrar a lança, ela vai chegar no alvo ao qual foi determinado, para cumprir realmente aquilo que Ele estabeleceu para ser vivido por você. Então pare de temer.
povo estava escravizado por 430 anos. E Deus, com as suas mãos fortes, os tirou daquele lugar do Egito. Eles se depararam com um mar. Olharam para Moisés e falou: Moisés, você nos tirou daquela terra para que nós viéssemos morrer aqui. Olharam para trás e viram um exército inimigo chegando até eles. Olharam para frente, um mar que não dava para se passar. Mas ele, com a ousadia da sua fé, ele estendeu as mãos para aquele mar. E aquele mar, ele se abriu, e eles conseguiram passar com os pés enxutos para cantar o hino da vitória do outro lado. Eu quero dizer para você que sobre esta palavra que está sendo liberada sobre a sua vida, o mar vai se abrir, você vai passar, você vai cantar o hino da vitória, você vai viver as promessas, você vai viver um tempo novo de Deus, porque as boas novas do Senhor Jesus, elas vão se concretizar na sua vida. Então comece a falar: eu não tenho medo do terror noturno, eu não tenho medo da seta que voa durante o dia, nem da mortandade que assola ao meio-dia, mas 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido, porque o Senhor esta noite já liberou ordem aos teus anjos ao teu respeito, para que não tropeces. Então você não tropeçará mais, porque você vai marchar, o mar vai se abrir, você vai cantar, você vai regozijar, você vai dizer: de fato eu sirvo a um Deus vivo e poderoso, que sobre a palavra dele me firmou os meus passos, me firmou os meus caminhos e me fez ousado. E por isso eu estou aqui para profetizar com os meus lábios que eu viverei um milagre. Então comece a dizer para o Senhor: venha, 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 venha sobre a minha vida, encha-me, 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 encha-me com a tua presença, encha-me com a tua glória, porque é o que eu quero, porque é o que eu preciso, porque Deus, ele vai fazer um milagre acontecer na sua vida. Repita assim comigo: Senhor Jesus, esta noite, através da sua palavra, eu lançarei os meus sonhos, os meus desejos, as minhas vontades. Senhor Jesus, eu não temerei nenhum inimigo, eu não temerei os obstáculos, porque eu sei em quem eu tenho crido. Então encha-me, fala: encha-me, encha-me com a tua glória, manifesta, diga: manifesta o teu querer sobre a minha vida, porque eu sairei daqui mais, repita, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, se você crê nisso, peça ao Senhor: encha-me, encha-me com a tua glória, enche-me até transbordar, derrama a tua glória, derrama a tua glória. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até eu me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Muita
marcas de prego nos pés, marcas de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro, mas ressuscitou um leão. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro, no terceiro dia ressurge o leão. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro, mas ressuscitou um leão. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro, no terceiro dia ressurge o leão. Ressurge o leão. O leão ruge, que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Você possa essa noite entender que enquanto você ficar com medo desse obstáculo, enquanto você ficar com medo do seu inimigo, você nunca vai conseguir alcançar